Olá! Existem alguns rios que viraram pontos turísticos famosos, como o Rio Sena em Paris. Mas existem outros que são fontes de problemas, como é o caso do Rio Pinheiros, aqui na capital paulista. A boa notícia é que essa história pode mudar no futuro. É o que a gente mostra na primeira matéria de hoje. Quem vê hoje a cidade de São Paulo nem imagina que há alguns anos ela já foi assim. Esse mapa mostra a quantidade de rios que cortavam a capital paulistana quando foi fundada, há quase 470 anos. Provavelmente, hoje em dia você mal consegue se lembrar de uns 5 rios que passam pela cidade. Ipiranga, Rio Pequeno e Perdizes são exemplos de bairros que foram construídos em cima ou ao redor de rios. Isso aconteceu graças à canalização, aterramento ou alteração no sentido dos cursos d'água. Conforme a cidade foi se desenvolvendo, muitos rios perderam espaço para grandes construções. Entre os rios que sobraram a céu aberto, o Rio Pinheiros é um dos mais importantes. É margeado por algumas das principais vias de locomoção da cidade, seja com linhas de trem ou vias rodoviárias. Porém, a situação do rio está crítica. O governo espera ter que tratar 1,2 milhão de metros cúbicos de resíduos. Apenas no primeiro semestre desse ano, já foram retiradas 2,3 mil toneladas de lixo do rio. Para entender melhor como essa poluição afeta a vida das milhões de pessoas que circulam em torno do rio, viemos até a Estação Pinheiros da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, a CPTM, conversar com usuários da linha que margeia o Rio Pinheiros. É um cheiro muito ruim, né? Tipo, você não consegue respirar direito, porque quando você respira forte, você inala o cheiro desagradável do rio. Principalmente nos dias, parece que quando tá mais calor, parece que o cheiro fica muito mais forte, principalmente dentro do vagão. Vi gente colocando lenço na boca, a própria roupa no nariz, para não inalar aquele cheiro. Atualmente, o maior problema do Rio Pinheiros é a poluição que vem dos afluentes. O esgoto doméstico despejado ilegalmente nos cursos d'água que desembocam no rio é responsável pelo estado em que ele se encontra hoje. Em torno da grande bacia do Rio Pinheiros vivem cerca de 3 milhões e 300 mil pessoas e grande parte do esgoto produzido por elas é despejado nos 14 afluentes que desembocam nos 23 quilômetros de extensão do rio. Tendo em vista essa situação, o governo do estado de São Paulo criou um projeto de despoluição do rio, que pretende reduzir pela metade os índices de poluição até 2022. Temos que entender que o rio não é o vilão, o rio é a vítima. O rio nasce limpo e se ninguém sujar, ele morre limpo. Ele faz todo o percurso dele limpo. O responsável pela sujeira do rio somos nós. Então, qual que é o nosso grande projeto? É um projeto de saneamento básico. É um grande projeto, uma força-tarefa concentrada nessa bacia de saneamento básico. O objetivo do governo com esse projeto é evitar que a poluição chegue ao rio antes de tratar toda a sujeira que já está lá. Próximo à foz dos rios, temos grades, temos redes para poder reter o lixo, tirar do rio e levar ele para o seu destino final. Temos que pegar, dividir em cada uma dessas partes, para que a gente não deixe o esgoto nem o lixo chegar. Possíveis caminhos para diminuir a emissão de lixo no rio são a reciclagem e descarte correto dos resíduos. Vale lembrar que a coleta seletiva é uma ferramenta que contribui muito com a reciclagem, ajudando também na diminuição da poluição. É tentando minimizar a geração de lixo e investir cada vez mais em infraestrutura e tecnologia para a gente fazer desenvolver os processos de reciclagem, né, que vão permitir a utilização desse material em outras aplicações. Vai permitir que esses resíduos retornem como outros produtos e não vão ser depositados em aterros ou simplesmente lançados na natureza e, numa cidade grande que nem São Paulo, invariavelmente vão parar nos rios. A longo prazo, o governo pretende ainda revitalizar as margens do rio.
criar um parque com árvores e áreas de lazer para a população. O Parque Pinheiros ele é ao longo de todo o rio, ao longo de toda a margem. Aproveitando os locais que ele está um pouco mais largo, outros lugares mais estreitos, precisa que o rio seja gostoso de ver, que você tenha vontade de ir ver o rio. Como existe em grandes cidades do mundo inteiro, as pessoas querem ir ver o rio, acham gostoso estar do lado do rio. Precisamos criar essa cultura. Uma das inspirações para esse projeto é o Rio Tamisa, em Londres. O rio já foi muito poluído, não havia mais nenhuma forma de vida ali, a não ser algumas bactérias. Mas hoje em dia, com a despoluição, ele é usado para navegação e passeios turísticos e é um dos cartões postais da capital inglesa. E o nosso Rio Pinheiros, será que vai ficar assim um dia? A palavra startup tem aparecido com frequência na mídia. Mas você sabe o que é uma startup? Sabe que contribuições elas trazem para a sociedade? Assista a próxima matéria que a gente conta para você. Startup. Quando ouvimos essa palavra, algumas coisas vêm em nossa cabeça, como inovação, saber identificar oportunidades, criar ou aprimorar produtos e serviços e transformá-los em algo lucrativo. Startups nada mais são do que modelos de negócio em fase inicial que podem gerar empresas. Essas empresas, muitas vezes, oferecem um produto ou serviço inovador para atender as demandas do mercado, o que pode gerar um lucro muito rápido, mas isso nem sempre é garantido. Uma startup é um grupo de empreendedores que está tentando buscar uma oportunidade de desenvolvimento, de solucionar um problema da sociedade. Não é uma empresa, é uma tentativa de encontrar uma resposta para um problema existente que pode depois gerar uma empresa. Entre os exemplos de startups que viraram um negócio de sucesso estão o Facebook, Spotify e a Uber. E muitas startups podem nascer no ambiente universitário. É o que acontece na Universidade Presbiteriana Mackenzie, onde pesquisas científicas podem gerar oportunidades de negócio. E isso também pode ser o pontapé inicial para uma empresa. Acho que tem um processo grande de transformação, estão sendo criadas áreas acadêmicas, estruturas, cargos, então tem uma grande transformação que vai desde a formação até a construção do ambiente propício para que essas organizações aconteçam. A Universidade Presbiteriana Mackenzie está sempre incentivando a inovação e o empreendedorismo, criando um ecossistema para atender às demandas do mercado. Para você conseguir desenvolver um ecossistema de inovação e empreendedorismo forte, você precisa trabalhar uma geração e uma proteção e comercialização eficiente da propriedade intelectual. Você precisa criar processos e mecanismos que favoreçam o desenvolvimento de empreendimentos inovadores, de startups e de spin-offs, e você precisa criar mecanismos que facilitem o desenvolvimento de projetos em parceria com as empresas. É isso que permite criar uma conexão entre a indústria e a academia, fazendo com que o conhecimento gerado no ambiente de pesquisa seja levado com mais facilidade para a sociedade. O que está acontecendo é que a gente tinha grande parte da pesquisa que tinha dificuldade em ter conexão com a sociedade. Então, às vezes, demorava muito tempo para algo que tinha sido pesquisado no laboratório ser de fato implantado na vida cotidiana das pessoas. E aí o que tem se tentado fazer é aproximar esses dois universos para que esse tempo que leva entre uma descoberta e a implantação seja mais curto. Então, gerando valor para a sociedade, mudando a realidade dela, ajudando as pessoas, transformando. Você já parou para pensar de onde vem o costume de celebrar o aniversário? A gente quis descobrir a resposta. E quem conta para você é a Rafaela, aluna do curso de jornalismo aqui da universidade. Olha só que interessante. Parabéns pra você nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. A cada ano todo mundo fica mais velho e comemora o aniversário. Mas será que sempre foi assim? Quer dizer,
É lógico, todo mundo sempre envelheceu. O que eu quero saber é o seguinte: quando surgiu o costume de se comemorar o aniversário? Bom, primeiro o ser humano teve que aprender a marcar a passagem de tempo. É óbvio, né? Só para ter uma ideia, segundo historiadores, foram os sumérios, povo que vivia na Mesopotâmia, que inventaram os primeiros calendários, lá por volta de 2.700 anos antes de Cristo. Os egípcios foram os primeiros povos a celebrar o aniversário, mas não era para qualquer um não. Só os faraós comemoravam a data. Na Roma e na Grécia Antiga, a comemoração era limitada a reis e autoridades. Só gente importante podia fazer festa. Chato, né? Aliás, durante muito tempo, o ritual de aniversário era visto como costume pagão. Isso só foi mudar no século IV, quando os romanos adotaram o cristianismo como religião oficial e passaram a comemorar o Natal, que marca o nascimento de Jesus. Com o tempo, a ideia de também comemorar o aniversário de pessoas comuns foi se disseminando, e a festa acumulou tradições ao longo do tempo. O costume de acender velas e fazer bolos, por exemplo, veio da Grécia Antiga. Mas hoje em dia as tradições podem ser um pouco diferentes, dependendo do país. No México, o ponto alto dos aniversários infantis é a hora de quebrar a pinhata, um boneco ou jarro recheado de doces. E não estranhe, lá em vez do nosso tradicional parabéns para você, pode ser que a família cante a música Las Mañanitas. Mas o importante mesmo é sempre comemorar o aniversário. Afinal, a palavra aniversário vem do latim e significa aquilo que volta todos os anos. O estrangeiro que chegar ao Brasil nos dias de hoje vai encontrar um país moderno, industrializado e que atrai turistas do mundo inteiro. Um país muito diferente daquele que o missionário Ashbel Green Simonton encontrou quando chegou aqui em 1859. Um lugar exótico e distante para um americano nascido na Pensilvânia. Simonton foi o fundador da Igreja Presbiteriana do Brasil, e a ação missionária conduzida por ele deixou um legado que se perpetua até hoje. O mais incrível ainda é a gente lembrar que ele teve pouquíssimos anos de ministério aqui. Ele chegou aqui para implantar o presbiterianismo e ele morreu em pouco tempo, mas nesses poucos anos de ministério ele deixou as sementes daquilo que hoje é a Igreja Presbiteriana do Brasil. Um culto realizado na Universidade Presbiteriana Mackenzie celebrou o aniversário de 160 anos da fundação da Igreja Presbiteriana do Brasil, que é associada vitalícia do Instituto Presbiteriano Mackenzie, entidade mantenedora da universidade, das faculdades e dos colégios presbiterianos Mackenzie. A Igreja Presbiteriana do Brasil, ela foi fundada em solo brasileiro para difundir o Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho propugna que nós também possamos empreender ações que visem o bem comum, atender os menos favorecidos, educá-los, formá-los, assisti-los na saúde. A igreja, ela tem, historicamente, a Igreja Presbiteriana, um compromisso com a educação e que deu origem a esse grande projeto educacional, né? Projeto educacional do Mackenzie, né? Que começou com uma escolinha com 3 alunos e se tornou hoje uma grande instituição presente em várias regiões do Brasil. O Mackenzie Movimento está acabando, mas na próxima edição tem mais matérias para você. Enquanto isso, não deixe de acessar o nosso site mackenzie.br, que aparece aqui na sua telinha, para conhecer um pouco mais sobre a nossa universidade. Eu te vejo em breve. Até mais!